Boa noite a todos. Ontem foi comemorado no país uma importante data, o Dia da Independência. Há exatos 197 anos atrás, no dia 7 de setembro de 1822, era declarada a independência do Brasil. E essa data ontem, 7 de setembro, comemorada por toda a nação, as Forças Armadas orgulhosas exibindo suas armas, seus comandantes com suas medalhas, atletas olímpicos exibindo suas medalhas que conquistaram pela nação, suas maiores conquistas, todos orgulhosos. Pude ver pela rua famílias vestidas com as cores da bandeira, crianças. E isso faz parte da história do Brasil, da história dos brasileiros, de nossa história. Todos que nasceram neste país estão inseridos nesta história. E eu gostaria essa noite de refletir um pouco de como Deus comunica com o homem através dos tempos, através da história, por meio de sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje temos a Bíblia, pode ser adquirida em qualquer livraria, qualquer esquina, qualquer site, tem traduzida em vários idiomas. E a palavra de Deus está aberta. Deus eterno se comunicando com o homem, vindo a este mundo através da sua palavra, se comunicando com o homem. Eu queria ler alguns princípios bíblicos, começar lendo em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Podemos abrir a Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de João, por gentileza. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós acabamos de cantar, Jesus, a luz dos homens. Nós vemos aqui esse princípio de Deus, o princípio dos princípios, o Verbo, palavra de Deus, estava com Deus, o Verbo era Deus. O princípio dos princípios, Deus se manifestando ao homem aqui, através da sua palavra, através de João, anunciando uma pessoa que estava com Deus, que era Deus. A luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Nós vemos aqui então a manifestação do próprio Deus, Deus eterno ao homem. Um outro princípio que vemos é lá em Gênesis. Podemos abrir o capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Outra maneira de Deus manifestar-se com o homem aqui. Aí iniciando, Deus Criador, iniciando este mundo, criando os céus e a terra. Tudo o que vemos hoje foi criado por Deus. Esse é um outro princípio. Este homem ali, junto, Deus Filho, que estava com Deus, que manifestou agora. Aqui João manifesta, também em sua carta, João fala dessa manifestação. 1 João, podemos abrir na primeira carta de João. Deixa eu achar aqui 1 João. 1 João 1. Um outro princípio. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto,
com os nossos próprios olhos o que temos contemplado, e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que nós vemos então João, introduzindo uma pessoa aqui, Deus mesmo introduzindo uma pessoa a este mundo. João dando testemunho, nós vimos e ouvimos, então nós temos um testemunho ocular. Esses dias atrás, um amigo, um conhecido, a gente estava conversando, um papo rápido, aí ele estava voltando de viagem e falou: nossa, você que gosta da Bíblia, você precisa viajar para a Europa, tem muita história, tem uma excursão, passa por todos os lugares, as igrejas, passa onde o evangelista João viveu. Ah, que bacana, que legal. Então é bom a gente saber disso, porque não podemos negar a história, está lá, para todos verem. E aqui, na carta de João, o Senhor se manifestando, o próprio Senhor, João dando testemunho, o que temos visto e ouvido, com os nossos próprios olhos. Então essa pessoa que esteve aqui, está dando esse testemunho da manifestação de como Deus, como o próprio Senhor se manifestando aqui, se introduzindo na história do mundo. Essa pessoa que estava no seio do Pai, uma dessas pessoas veio aqui, como lemos lá no Evangelho de João. Podemos voltar no Evangelho de João. Vindo a este mundo, se fazendo carne. Deus eterno, o homem criado por Deus, ali, em Gênesis. E esta pessoa, Deus Filho. Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo anunciado aqui. E no versículo, daí ele continua, dá o testemunho de João Batista, e continua o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que interessante. O autor de todas as coisas, presente aqui, que fez tudo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Deus eterno se manifestando nesta pessoa. E o mundo não o reconheceu. Diz aqui claramente, O mundo não o conheceu. Saiu do seio do Pai. Uma pessoa da glória que estava com o Pai veio a este mundo. O Senhor Jesus, o Criador. A luz, como nós cantamos, Cristo, a luz do mundo. E não foi recebido pelos seus. Quem é esses seus aqui? O seu povo Israel não o conheceu. Não quiseram. O rejeitaram. Nós estamos aqui essa noite, a oportunidade de estarmos ouvindo esta verdade, do Senhor vindo a este mundo. Estamos também nós não conhecendo, não rejeitando esta verdade? Estamos fazendo como esse povo fez naquele dia ali? Vamos ouvir então um pouco quem é essa pessoa, O que nós estamos fazendo com essa informação? Que você que está ouvindo essa noite essa informação, o que você vai fazer com essa informação? Vai rejeitar ou vai aceitar? Os judeus pediam sinais. E Deus se manifestou a eles, veio este homem, feito carne, em Atos 2, podemos abrir lá em Atos 2.
quando Pedro fala aos judeus, Atos 2, este homem que João tinha visto e ouvido e anunciado, né? Atos 2, aí Pedro, Atos 2, versículo... Poxa, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Nós lemos lá em 1 João, né, que esse homem teve aqui nesse mundo, teve testemunho ocular, viram, tocaram, e os judeus viram os milagres e sinais que esse homem fez. Somente Deus poderia fazer esses sinais. O homem por si só jamais poderia fazer esses sinais. Então os sinais que os judeus queriam, que eles exigiam, foi dado a eles. E se encontrou com esse homem aqui, com essa nação, esse homem caído, incrédulo, com todos esses sinais, esses prodígios. Esses homens conscientemente, fala aqui, né? Milagres, sinais e prodígios, como vós mesmos sabeis. Eles sabiam. Então eles não tinham desculpa para falar nós não sabemos. Foi claro aqui. Em 1 Timóteo, quando ele diz, 1 Timóteo 2, Timóteo 2, comecinho do versículo 13, ele diz assim: Adão não foi iludido. Na minha versão fala não foi iludido, não foi enganado, em outra versão fala. Então, o que os judeus aqui fizeram? Fizeram o que eles receberam do pai Adão. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Adão, apesar de estar na inocência ainda, quando ele tomou aquele fruto, ele desobedeceu a ordem de Deus, lá em Gênesis, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia. Deus deu uma ordem, uma única ordem. Deus criou, né, nós vimos Deus criador dos céus e da terra, criou o homem, criou todas as coisas, os animais, as ervas, e colocou o homem como cabeça da criação. E uma única ordem foi dada: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso era uma ordem. Não era livre-arbítrio. Você faz se você quiser, se não quiser, você não faz. Como um soldado no exército, a gente estava falando agora de paradas militares, né? Se tiver lá, toda a ordem unida está andando, o comandante diz direita, eu não quero ir para a direita, eu vou para a esquerda. O que vai acontecer? Vai embaralhar tudo, vai bagunçar tudo. Lógico que isso é um exemplo simples, né? Mas que podemos aplicar. Não é a bel prazer que aquele soldado está ali. Ele treinou aquilo ali, o comandante dele ordenou e ele tem que fazer aquilo, senão não vai dar certo. E a ordem de Deus foi clara para Adão. Foi uma única ordem. E o homem desobedeceu. Então, quando é manifesto esse homem aqui no mundo, Deus sendo manifesto em carne, assim como nós vimos aqui, encontra esse homem caído, esse homem herdeiro de Adão, das mesmas paixões, das mesmas vontades, ciente, estavam rejeitando Deus, que eles pediram sinais e prodígios e foi-lhe dado sinais e prodígios.
Estamos nós conscientemente desprezando essa palavra? Na queda de Adão, Deus disse em Gênesis 3:22. Podemos abrir lá em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Reparem que está no plural, um de nós. Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ali o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, porém caído, desobediente. Estava esse homem conhecendo o bem e o mal, desobediente. A sentença já tinha sido dada a Adão, a sua mulher e a Satanás, nesse mesmo capítulo aqui. E o homem era conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Esse é o estado do homem, caído. O homem passou a ter conhecimento dentro de si. Em Gênesis 3 mesmo, aqui, 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriu-se os olhos do homem. O homem agora enxergou a sua nudez, a sua vergonha. Estava exposto diante de Deus. Eles sabiam o que eles tinham feito, né? Adão, Deus tinha dado uma ordem e ele foi lá e desobedeceu. Pecado é a desobediência contra Deus. Então, uma única desobediência trouxe o pecado ao mundo. E nos trouxe essa herança. Todos nós que aqui estamos temos essa herança pecadora. Então, quando esse homem, Deus, vindo a este mundo, rejeitado pelo homem caído, o homem conhecedor, mas caído, não quer Deus, longe do seu Criador. O problema não estava, na árvore, estava em Adão. Não era a árvore o problema. Esse é o homem culpado diante de Deus. E aí o que ele fez? Primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente, percebe que fez alguma coisa de mal. A gente quer fazer. Fizeram cintas para si, coseram figueiras e fizeram cintas para si. Essas são as nossas obras. O homem tentou com a sua obra ali esconder-se. E no 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Estamos nós nos escondendo de Deus? Por que meio estamos escondendo? Por nossas obras? Por nossa força própria? Seria por religião? Estamos nos escondendo atrás da religião? Isso ia adiantar alguma coisa aqui? Eles conseguiram se esconder de Deus? E assim é o nosso pai Adão, e assim somos nós. Nós tentamos com a nossa própria força fazer alguma coisa, mas não é capaz. Trouxe paz para Adão isso? Não. Para Eva, não. Nem o fazer obras, nem o esconder-se. Isso nos falam, das religiões. Debaixo das árvores. Está você em paz cumprindo seus ritos religiosos? Não se engane. Religião não salva ninguém.
Você tem que se encontrar com Deus. Esse Deus que se manifestou com o seu Filho. Não adianta esconder, não adianta obras, não adianta fugir. Tem um hino cristão que a gente canta, fala, tal como estás. Então, tal como estás, você tem que se achegar a Deus, aceitar essa verdade. A Bíblia está aqui hoje, inserida na história. Ninguém pode negar. Está aqui, escrito. Teve testemunho ocular. Homens inspirados por Deus escreveram o que hoje nós temos, a Bíblia. E nos diz, Deus manifestando aqui nesse mundo através de seu Filho. E o que nós temos que fazer? São obras? São alguma outra coisa? Não. Eu me recordo, certa vez, eu trabalhava com meu avô, e tinha um senhor, já avançado em idade, muito religioso, de origem italiana, família católica, e muito assíduo na religião. E ele frequentava lá, ia de vez em quando conversar com meu avô, estava sempre lá. E um dia eu estava lá conversando com ele, e eu dei um folheto para ele, do Evangelho, um pequeno folheto, 2, 3 folhinhas. E ele já não tinha visão muito boa, ele falou, tá, obrigado. Vou levar para minha casa esse folheto e vou dar para minha filha ler para mim, eu vou ler o que está escrito aqui. Sim, senhor. Fique à vontade. E assim foi, passaram-se alguns dias, umas semanas, ele ia de vez em quando lá, cada 15 dias. Ele voltou lá, chegou, se apresentou, como fazia sempre, né? Chegou lá e jogou a folheto no chão. Peguei o folheto, né? Não falei nada. Ele falou assim, isso aqui não serve para mim. Isso aqui é outra religião, de origem católica, italiana, muito assíduo na sua religião. Então ele disse isso para mim. Na hora eu fiquei ali sem saber o que falar, não falei nada, né? Deixei. Então eu vendo depois de anos que ele fez exatamente o que Adão fez aqui, ó. Esse homem escondia-se embaixo da sua religião. Não foi isso que Adão fez aqui, ó? Escondeu debaixo das árvores do jardim. Para ele estava bom aqueles ritos. Ele não precisava de mais nada. Esse senhor já avançado de idade, ele já partiu aqui deste mundo. Espero que o senhor tenha, trabalhado o coração dele. O senhor sabe, a palavra foi semeada. Mas é isso, homem. Aqui está nosso pai Adão. Senhor avançado, e a sua força era a religião. Uma outra oportunidade, me recordo também, tive a oportunidade de, caminhando com uma jovem, nos seus 20 e poucos anos de idade, no seu auge dos seus 20 e poucos anos, na sua força, juventude, de uma família religiosa. E fui, chegou, a gente estava conversando, chegou o momento que eu disse, você não precisa fazer nada de esforço próprio. O Senhor já fez, o Senhor pagou tudo que você merecia na cruz. Mas como assim? Não é possível, ela me respondeu. Eu aprendi que a gente tem que ser bom, tem que fazer alguma coisa. Então, o vigor da juventude estava atrapalhando aquela pessoa. Ela achava que poderia, em sua força, fazer algo. Então nós vemos o extremo, né? A juventude ali, a sua força, querendo fazer obras. E a velhice, a sua religião. Então exatamente o que Adão fez aqui. Nesse momento a gente pode ver até hoje. E o que os judeus fizeram ali, o povo de Deus, rejeitaram o Senhor. Foi rejeitado. A reconciliação, a salvação, parte de Deus para com o homem. A essência de Deus é o amor. Em Gênesis 3 mesmo, continuando, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Então nós vemos que o que Adão tentou fazer ali, né, as cintas e se esconder, não adiantou. Deus teve que prover um sacrifício para esconder a vergonha de Adão. Então partiu de Deus. Quando o Senhor Jesus, ali em João, é manifesto, veio a este mundo, demonstrou que ele era a provisão de Deus para o homem. Para mim, para você. Filhos de Adão. Veio a esse mundo semelhante ao homem, mas sem pecado. Deus, próprio Deus. Pecado à parte. A misericórdia de Deus para com o homem. Continuando ali onde nós já lemos, no versículo de Gênesis 3. Ele diz, né, lá, no 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou o homem do jardim, porque se o homem caído, no estado que estava ali, tentando com a sua força, tentando se esconder, se ele tomasse do fruto da vida, a árvore da vida que estava ali também, e comesse, ele viveria eternamente caído, o homem. Mas Deus, aqui é o primeiro amor de Deus para com o homem, né? Começa aqui. Amou o homem e expulsou ele dali, fora daqui. Porque Deus teria que prover um sacrifício para o homem. Teria que partir de Deus. Porque do homem jamais seria capaz. Ele veio aqui a este mundo para dar vida. Senhor. Hebreus 1. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele próprio, o Senhor Jesus, nesses últimos dias, está aqui, falou aos pais pelos profetas, falando aos hebreus, né? Está aqui falando a nós aqui hoje nessa sala, para mim, para você. Havendo feito por si só a purificação dos nossos pecados, voltou para o lugar de onde tinha saído. Versículo 3. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele mesmo vindo para fazer a purificação. Lá de Gênesis 3:21, acabamos de ler. Aquele sacrifício feito por Deus lá, sendo cumprido agora aqui nesse mundo, quando Deus proveu aquele sacrifício, era uma figura de Cristo mesmo, do que iria acontecer por si mesmo. Ele teve que dar a sua vida. Nós lemos hoje pela manhã aqui, o irmão leu, antes de orar, João 19, podemos ler até. João 19, Evangelho de João.
versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. João Batista disse, quando viu ele vindo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio a este mundo, derramou seu sangue puro para purificar. Provisão de Deus e do próprio Senhor, Deus Filho, Senhor Jesus. De nada adianta as nossas obras, aventais. Ele deu a sua vida por nós, para nos tirar desse nosso estado natural. Essa pessoa perfeita em todos os sentidos da palavra recebeu um juízo que nós merecíamos. Quando ele estava sendo crucificado, ao seu lado 2 malfeitores, um à direita e um à esquerda. E um deles disse: nós aqui estamos pelo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. É esse que estava ali, Deus, Filho, Senhor Jesus. Esse juízo era para nós, mas ele foi o substituto meu, seu, de cada um que aceita esta verdade como vinda de Deus, este amor. Esse é o amor de Deus providenciando salvação a todo aquele que se achega e aceita esta verdade. Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse lá. Por amor de nós. De cada um de nós. Foi desamparado pelo seu Pai. Ele deixou o seu Pai lá na glória. Veio aqui, se manifestou em carne. Veio a este mundo. Foi pregado por nós. Na cruz. Mas ele se entregou. Ele era Deus. Lá em João 1 que nós lemos, continuando. João 1. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então hoje, se você aceitar, continuar lendo aqui, e aceitar, se incluir aqui, nesse todos, tem lugar para todos. O amor de Deus é para todos. Deu-lhes o poder, mais uma coisa que foi dada, ninguém tinha esse poder, de serem feitos filhos de Deus. Então hoje, se aceitarmos, além de sairmos deste estado arruinado que nos encontramos por herança do pecado do nosso pai Adão, além de sairmos e não termos mais nenhuma condenação contra nós, somos filhos de Deus, co-herdeiros, tem um versículo que fala. Filhos, podemos orar e somos filhos, temos livre acesso a esse Pai amoroso, que entregou o seu próprio Filho ali, desprezado naquela cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Primeira João, ele diz também, deixa eu abrir, 1 João, complementando esses versículos, o próprio João. O que temos, o versículo 3. Versículo 2 novamente. A vida se manifestou e nós temos visto
e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora essa vida eterna, o homem salvo, o homem lavado por este sangue. Essa é a verdadeira vida eterna. Então, quando Deus expulsou ali para que o homem não vivesse eternamente caído em seu estado, arruinado, proveu esse sacrifício, seu próprio filho, anunciamos a vida eterna. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Temos comunhão com o Pai e com o seu Filho. Livre acesso. Acabou o impedimento. Não são obras, não é religião. É Cristo vindo a este mundo. Estas coisas vos, pois escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, quem aceita essa verdade, a alegria é completa. Não tem meia alegria, é completa. A misericórdia de Deus alcançando cada pessoa, alcançando ao homem pecador que aceita o seu estado incapaz e aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Um versículo muito conhecido que eu sempre gosto de ler e a gente torna a ler, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está disponível para cada um que aceita essa verdade, que aceita a palavra de Deus, a manifestação de Deus para com o homem ao longo da história do tempo. Está escrito, está testificado, está aqui, está declarado. João 5:24 também, podemos ler. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará, não entra, está aqui, mas não entrará futuro em juízo, mas passou da morte para a vida. Não resta dúvidas. Então aceite essa verdade. Que Deus amou o mundo, amou cada um de nós, entregou o seu próprio Filho. E você está aqui ouvindo essa noite. Não negligencie esta verdade conscientemente, porque Deus é claro aqui, se manifestou, esteve aqui, está na história, está inserido aqui e fez essa obra de amor por cada um de nós. Não entrará, mas passou da morte para a vida. Em 1 Tessalonicenses 1:10. Podemos abrir lá, por gentileza? 1 Tessalonicenses. Para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, como que uma pessoa que aceita essa verdade vai viver agora aqui nesse mundo? Essa é a verdadeira paz. Não é de obras, não é de nada que possamos fazer. Aguardando dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos. Então tem um homem lá, assentado à destra de Deus, Jesus.
que nos livra da ira vindoura. Então é dessa maneira que cada homem aqui, quando digo homem, toda a humanidade, homem, mulher, criança, jovem, velho, aceita essa verdade e vive aqui, aguardando dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Não tem mais condenação para o homem. Acabou a desobediência que foi feita lá, foi paga. Não tem porque foi paga. Para nós, nada custou. Não dá para pagar, não dá para fazer nada. Custou caro para Deus abandonar o seu Filho ali. E para o seu Filho abandonar o seu Pai por você. Porque os nossos atos mereciam, como disse aquele ladrão ali na cruz. Então, tal como estás, não espere. Hoje pode ser o último dia que está ouvindo essa palavra. A palavra está sendo anunciada aqui nesse tempo de graça. Deus anunciando salvação a todo aquele que aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Gostaria até de cantar um hino, se for possível, mas o Senhor abençoe a sua palavra. É o número 67, tal como estás.
Podemos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te damos graças por podermos uma vez mais anunciarmos estas boas novas de salvação a todo aquele que aceita o seu Filho como Senhor e Salvador. Agora pode ter paz e aguardar ao Senhor dos céus, ter essa esperança que a qualquer momento estará contigo. Agradecemos por este amor infinito demonstrado ao homem. Damos graças porque tu nos amaste, entregaste o teu próprio Filho para nos salvar. Nós te pedimos por esta semana também que se inicia, que tu estejas nos guardando aqui neste mundo e possamos estar andando confiantes em ti, sempre. É no nome de nosso amado Senhor e nosso Salvador Jesus que agradecemos. Amém.